Humanos são incríveis. Coloque-os em qualquer lugar, deserto, geleira ou vulcão ativo. Eles logo constroem casas e depois uma patrulha de bairro. Hoje, aventuro-me nos limites da civilização, nos pontos mais solitários do planeta. Alguns são quase impossíveis de sobreviver. Alguns levam semanas para serem alcançados. E alguns foram construídos com um propósito bem claro: manter o resto de nós bem longe. Começando pelo número 20, Tristão da Cunha. Nome ótimo, lugar difícil de acessar. Esse pequeno ponto vulcânico fica bem no centro do Atlântico Sul, basicamente a versão oceânica de Nem se dê ao trabalho. Sem aeroporto, sem balsa regular, se você quiser visitar, vai precisar pegar carona em um navio cargueiro vindo da cidade do Cabo. Isso se não for cancelado, o que provavelmente vai ser. Se o sol brilhar, você terá uma viagem de 5 a 7 dias como um cruzeiro. Se cruzeiros viessem com enjoo, contêineres de carga e zero chance de ter um buffet, é melhor conseguir a aprovação do conselho da ilha primeiro. Sem papelada, sem paraíso na ilha, então quem mora aqui? Britânicos? Bem, descendentes de britânicos, com uma pitada de outros ilhéus do Atlântico misturados. Lá pelos anos 1810, a Grã-Bretanha enviou uma guarnição para cá para impedir Napoleão de escapar. A vizinha Santa Helena ficava a 2.400 quilômetros de distância. É como guardar um prisioneiro em Nova York a partir de Dallas. Certo dia, os soldados notaram muitos homens e poucas esposas, então enviaram um pedido educado a Santa Helena por mulheres. Assim, surge um assentamento. Hoje vivem aqui cerca de 240 pessoas, 7 famílias, formando uma vila. Eles têm um centro de saúde, um supermercado, uma escola e um correio. Um dentista aparece uma vez por ano. Melhor usar fio dental. Em 1961, o vulcão entrou em erupção. Então todos da ilha se mudaram para a Inglaterra e odiaram. Cada segundo, quando a ilha foi considerada segura, eles voltaram para casa. Um vulcão fumegante é melhor que o clima britânico, indo de um vulcão solitário no Atlântico Sul a um posto militar congelado que faz a Antártica parecer aconchegante. Número 19 no gelado norte do Canadá está alerte. Provavelmente recebeu esse nome porque você teria que estar alerta para sobreviver lá. É o lugar permanentemente habitado mais ao norte da Terra, situado a gelados 82 graus norte, praticamente vizinho do Polo Norte. Mas não é realmente uma cidade. Alert é uma base militar de inteligência de sinais, que é a forma não confidencial de dizer que ela escuta outros países enquanto finge checar o clima. Provavelmente já apareceu em ao menos 3 vídeos de conspiração, todos em 240p. A população varia entre 65 e 110 pessoas, a maioria fica de 3 a 6 meses, tempo suficiente para questionar suas escolhas de vida. Chegar lá não é fácil. Alert tecnicamente tem um aeroporto, mas não há voos regulares. Aviões só surgem quando os militares precisam. A menos que seja das Forças Armadas Canadenses em serviço ou esteja muito perdido, você não entra. Mas há outros lugares que você não precisa de permissão do Departamento de Defesa para visitar. Só uma autorização e um bom preparo para a caminhada. Já passamos pelo frio, agora vamos tentar o tipo de isolamento onde o sol quer te matar. Número 18, Vila Supai, Arizona. É a única cidade nos Estados Unidos da América onde o correio ainda chega de mula, não metaforicamente, mulas de verdade. Cerca de 200 pessoas vivem lá, mais de 95 são nativos americanos. A vila fica no fundo do Grand Canyon, dentro da reserva indígena Havasupai. Uma estrada poderia ter sido construída, disse a tribo. Não. Após tudo que o contato com o mundo exterior representou para eles, isso é compreensível. Para chegar a Supai, você tem 3 opções: caminhar, montar em uma mula ou fretar um helicóptero. A última é a mais rápida e a mais irritante. A maioria desce a trilha facilmente, mas subir de volta parece um arrependimento. São cerca de 13 quilômetros, levando de 4 a 6 horas por trecho. Se seu último exercício foi na aula de educação física do colégio, reserve um tempo extra ou chame uma equipe de resgate. Melhor evitar o verão. Faz 38 graus Celsius e caminhar até Supai pode virar um documentário de sobrevivência. Então por que ir? Bem, porque é deslumbrante e porque o Instagram mandou. Supai leva as cataratas Havasupai, a fita azul turquesa entre as paredes vermelhas do Canyon, um dos lugares mais deslumbrantes da América do Norte. Ideal para selfies retocadas.
De caminhar no calor extremo a ficar sem ar a 5.000 metros, a humanidade realmente não sabe parar. La Rinconada, no Peru, é o assentamento permanente mais alto do mundo, a 5.100 metros de altitude. Isso fica a apenas 270 metros abaixo do acampamento base sul do Everest. Aqui, as pessoas moram o ano todo por vontade própria. Oficialmente, cerca de 7.000 chamam esse lugar de lar. Extraoficialmente, na verdade, são entre 30.000 e 50.000 pessoas, o que impressiona. Viver acima de 5.000 metros por longos períodos faz mal à saúde. La Rinconada é um dos poucos lugares na Terra onde as pessoas realmente fazem isso de propósito. Até as cabras montesas olham para eles como quem diz: sério? A cidade fica em um deserto de tundra. As temperaturas ficam em torno de 1 grau Celsius. O oxigênio está pela metade do nível do mar, mas o perigo não é a altitude. A cidade não tem lei, com homicídios, tráfico e poucos policiais. Não há água encanada, nem esgoto, mercúrio no ar e comida só quando as estradas permitem. Então por que continuar com o ouro? As pessoas trabalham 30 dias sem receber e por um dia ficam com tudo o que acharem. Isso não é um meio de vida, é roleta russa com uma picareta. Apesar de tudo, dezenas de milhares ainda vivem e trabalham em La Rinconada. A natureza já deu sinais, mas eles não ouvem. Vamos do mal da altitude para a hipotermia. Progresso. Número 16. Groenlândia, um lugar cujo nome está basicamente te enganando. Mais de 40.000 pessoas vivem nesse grande bloco de gelo que simula terra firme. E no lado leste, Itokotomit, a parte remota de uma ilha já remota com uma população de 345 pessoas, além de ursos polares, raposas e morsas, os vizinhos tornam as disputas de associação de moradores bem curtas. Devido às mudanças climáticas, os ursos polares se aproximam mais a cada ano. Para chegar aqui, você vai precisar de um helicóptero. No verão, talvez um barco funcione, supondo que ele não esteja fazendo cosplay do Titanic. A cidade foi fundada nos anos 1920 por acidente. Em 1925, o explorador dinamarquês Anjar Michelson e 80 inuits ficaram presos aqui. O navio deles teve problemas técnicos, ou seja, gelo, mas eles encontraram boa caça e decidiram ficar. Nada diz Novo Lar como: bem, estamos presos aqui. Navios cargueiros só passam uma vez por ano. No restante do tempo, os moradores caçam focas, narvais e ursos polares como se fossem ao supermercado com um arpão. Após séculos de adaptação, os Inuit daqui basicamente são feitos de outro jeito, mas nem mesmo eles conseguem superar. Mudanças climáticas, o gelo derrete, cada caçada virou aposta entre jantar e cova gelada. Navegamos uma semana até um vulcão, congelamos no Ártico e caminhamos por um canyon para selfies na cachoeira. A humanidade continua imbatível em escolher lugares ruins. Pronto para continuar esse tour de isolamento número 15, as Ilhas Pitcairn são um dos lugares menos povoados da Terra e o último território britânico no Pacífico, com o continente mais próximo a quase 5.000 quilômetros de distância. A população é de 50 pessoas, todas descendentes dos amotinados do His Majesty's Ship Bounty. Em 1789, sequestraram um navio, deixaram os leais à deriva, buscaram parceiras no Tahiti e sumiram nas Pitcairn. A versão do século XVIII de Novo Número, quem é? A ilha mal tem 3 km de comprimento e 1 de largura. Isso é menos da metade do tamanho do aeroporto de Heathrow e é cheia de penhascos. Um passo em falso e você vira ex-morador na hora. Como essas pessoas sobreviveram? Na verdade, eles não sobreviveram no início. Pitcairn parecia uma versão adulta de O Senhor das Moscas. Os homens começaram a se matar até que restou apenas um. Além disso, algumas mulheres e crianças questionavam no que se envolveram. As coisas se acalmaram depois de toda aquela história de assassinato. Alguns novos chegaram, seja por escolha ou por naufrágio. Acontece que todo mundo nos anos 1800 tinha uma navegação bem ruim. Eles sobreviveram pescando, cultivando e por pura teimosia. Hoje, a economia da ilha funciona graças à curiosidade global. Você pode comprar mel ou joias de Pitcairn online. Espere que chegue entre 20 e 1.000 dias úteis. Ainda é melhor do que o USPS. Se você achava ruim viver com 50 amotinados consanguíneos, imagine dividir uma ilha com um francês realmente amargo. Número 14. Após Napoleão incendiar metade da Europa,
Os britânicos o exilaram em Santa Helena, longe o bastante para impedir seu retorno. Jogada inteligente. Santa Helena é só um pontinho. Localizada no Atlântico Sul, está a 1.200 milhas de Angola e 2.500 do Rio de Janeiro. Aproximadamente 4.500 pessoas vivem nesta rocha de 16 por 8 quilômetros pequena, o bastante para tornar a claustrofobia uma experiência coletiva. Seu isolamento fez com que espécies únicas vivessem lá, como a árvore repolho e o pássaro arame, até que os britânicos chegaram com vacas, cabras e cachorros e transformaram a biodiversidade em almoço. Falando em isolamento, se você gosta desses mergulhos profundos em geografia, inscreva-se no canal porque eu oficialmente troquei o contato humano por linhas de contorno mesmo. Os santos de hoje têm origem nos colonos britânicos e nos escravos africanos libertos. Alguns foram libertados na ilha, outros resgatados. Santa Helena virou ponto de parada para navios negreiros interceptados e, em 2017, inaugurou um aeroporto com voos semanais da África do Sul. Planeje com cuidado e evite se machucar. A emergência segue o ritmo da ilha. Santa Helena ainda parece um resort perto do que vem depois, tão remoto que até pinguins acham distante. Registre reclamações de recursos humanos número 13. As Ilhas Kerguelen, apelidadas de Ilha da Desolação, têm uma população de 45 a 100 pessoas, dependendo das chances de recriar o brilho dos 100. As Ilhas Kerguelen pertencem às terras austrais e antárticas francesas. O nome já explica. Não é uma ilha paradisíaca, mas sim um lugar onde você pode morrer de frio. Glaciares acima de 1.800 metros dominam a paisagem como barreiras naturais, mas são pouco visíveis. As ilhas ficam no meio do nada. Elas ficam entre África do Sul, Austrália e Antártica, como se estivessem no modo avião. Os únicos residentes são cientistas e funcionários em Portugal francês, presumivelmente aqueles que irritaram seus chefes. Cerca de 90 permanecem no verão e 45 no inverno estudando ecologia, geologia e meteorologia. Parece um acampamento de verão, mas com frio intenso. Para chegar, são 10 dias de navio desde a Ilha da Reunião. Quando você chega, chove constantemente e o vento atinge 100 km por hora. Mesmo assim, os pesquisadores afirmam que não se sentem isolados. Provavelmente, enquanto piscam Salve Nossas Almas em código Morse número 12, Palmerston é uma das 15 ilhas Cook, mas está longe de ser a mais popular entre os turistas. Isso talvez seja porque só 25 pessoas vivem lá e todas são parentes. Vamos rapidamente não pensar muito nisso e passar para o próximo ponto. Descendem do explorador britânico William Masters e suas duas esposas polinésias, que se instalaram na ilha em 1883. Moradores jogam vôlei juntos todas as tardes, exceto domingos, segundo um morador local. Gostamos mais de vôlei só da igreja, e você nem passa o dia de ação de graças com a família sem vinho. Acho que se eles fossem as únicas pessoas que você pudesse ver, você mudaria de ideia. Palmerston fica a 3.200 quilômetros a nordeste da Nova Zelândia e a 320 quilômetros do próximo ponto de ilha mais próximo no Pacífico. O único vínculo que ela tem com o mundo exterior é uma estação telefônica, uma única estação telefônica. A eletricidade e a internet são limitadas. Por algumas horas ao dia é só via satélite, apenas o suficiente para pedir ajuda ou para o desastre. Fale sobre lugares inalcançáveis para você. Eles criaram um lugar muito autossuficiente em seu paraíso tropical de 640 acres. Navios cargueiros passam aqui só algumas vezes por ano, então precisaram fazer isso para sobreviver. Dependem de energia solar, pesca, agricultura de subsistência e captam água da chuva para garantir água potável. Um paraíso para sobrevivencialistas. Agora estamos trocando geleiras por coqueiros e aprendendo que até o paraíso fica estranho quando todo mundo é parente. Número 11. A 670 quilômetros da costa do Chile, a ilha Robinson Crusoe ganhou esse nome por ter inspirado a famosa história. Em 1704, o marinheiro Alexandre Selkirk decidiu que seu navio, o Cinque Ports, estava com muitos vazamentos para sobreviver à viagem. Ele disse ao capitão que preferia ficar, uma escolha ousada, e o capitão ficou satisfeito em se livrar de um passageiro incômodo. O marinheiro respondeu rápido. Alexandre Selkirk ficou com alguns suprimentos e muito arrependimento. Alexandre Selkirk sobreviveu 5 anos sozinho, evitando navios espanhóis e conversando com cabras.
Resgatado em 1709, ele inspirou Robinson Crusoe de Daniel Defoe. A ilha foi usada por piratas e depois virou prisão. Chilenos se estabeleceram lá no final do século XIX e hoje cerca de 976 pessoas vivem na única cidade, San Juan Batista. Eles possuem carros, TVs, internet satelital e uma pista de pouso. É um voo de 3 horas do Chile em um avião de 6 lugares, o único que pode pousar lá. Pode ser minúsculo, mas adora um drama. Em 2010, um forte terremoto no Chile causou um tsunami de 3 metros. Uma menina de 12 anos, Martina Matarana, percebeu o recuo do oceano e soou o alarme, salvando dezenas de vidas. Pense na Moana. Com mais angústia existencial, já vimos motim, monarquia e até leve hipotermia. Tudo buscando uma vida mais simples, e o isolamento continua. Entramos no top 10 e daqui pra frente só fica mais estranho. Algum palpite para o primeiro lugar? Me conte nos comentários. Número 10. Oimiacan, Sibéria. Não surpreende que uma das cidades mais frias do mundo esteja na Sibéria. Em Oimiacan já fez impressionantes. Menos 96,2 graus Fahrenheit. Isso não é frio, isso é um crime de ódio. Com essa atmosfera, você tem 5 minutos antes de sofrer queimaduras pelo frio. Nada fica exposto ou sobrevive por muito tempo, tornando a vida em Oimiacan bem peculiar. Celulares desligam na hora, metal gruda na pele e vidro congela no rosto. Os carros ou ficam ligados para sempre ou viram arte moderna. Encanamento não existe. Os canos congelariam completamente, então os banheiros são latrinas e banhos de vapor contam como chuveiro. Para chegar lá é preciso dirigir pela Estrada dos Ossos. Milhares de prisioneiros do Gulag morreram construindo essa estrada. Um pensamento animador ao passar sobre cadáveres congelados e torcer para o motor não falhar. Yakutsk, a cidade mais próxima, fica a 2 dias e só é acessível quando os rios congelam, mesmo no verão. Você vai precisar de uma balsa e repensar suas escolhas de vida para nosso próximo destino. Você precisa usar uma ponte, a única ponte, e ela pode ser retirada a qualquer momento. Número 9. Shahara, Iêmen. Na verdade, você não é bem-vindo. A vila de Shahara existe pelo menos desde o século IX e há mais de 1000 anos. Ninguém conseguiu conquistá-la, não até a década de 1960, quando a guerra civil do Iêmen trouxe ataques aéreos. Montanhas derrotam exércitos, a menos que possam voar. Antigamente, um centro de estudos islâmicos, Zaidi, Shahara era praticamente invencível. Localizada a mais de 2.500 metros em uma montanha íngreme, é cercada por desfiladeiros e ligada ao mundo por uma ponte. É isso mesmo, apenas uma ponte construída no século XVII. Tinha só 20 metros de comprimento e podia ser desmontada rapidamente. Quando invasores surgiam, os moradores desmontavam a ponte. A rota única virou um obstáculo de 90 metros, ainda difícil de alcançar até hoje. Estrangeiros precisam de permissões policiais e a guerra civil torna a viagem arriscada. Mas a própria vila continua segura. É só tudo ao redor que está pegando fogo. Algumas coisas nunca mudam. Os iemenitas devem realmente amar suas comunidades isoladas, porque Shahara não é o único lugar do Iêmen na lista, número 8. A ilha de Socotra é tão isolada que desenvolveu sua própria língua, cultura e vida selvagem. É a versão terráquea de Eu Sou Excêntrica. Cerca de 37 de suas plantas e 90 de seus répteis não existem em nenhum outro lugar do planeta. O morador mais famoso é a árvore Sangue de Dragão. Como tudo aqui, ela dominou a sobrevivência através do abandono. Parece familiar. Seu tronco guarda água como uma garrafa evolutiva para quando a seca se intensifica. Socotra pertence ao Iêmen, mas está a apenas 240 quilômetros da Somália, no chifre da África. Está a cerca de 400 quilômetros do Iêmen continental. Seu povo é Socotri, não iemenita nem somali. Eles falam uma língua semítica não escrita, distinta do árabe, chamada Socotri. A vida aqui é difícil. Monções, depois seca, água, depois nenhuma. A ilha desconhece moderação. Os habitantes locais sobreviveram negociando olíbano, mirra, aloe e resina de sangue de dragão, a versão antiga do Etsy, mas com preços mais baratos. Hoje, eles se tornaram os guardiões não oficiais da ilha. Se você for mulher, até visitar o próximo lugar é proibido. Número 7.
O Monte Athos, ou Aio Horus, foi fundado em 963 d.C., e a vida lá mal mudou desde então. É um dos poucos lugares onde você ainda pode entrar diretamente na era bizantina. Sem máquina do tempo ou cientista maluco. Homens só podem visitar com permissão especial de residência e hospedagem em mosteiro. Sem hotéis, Airbnbs ou exceções. O número de visitantes é restrito e mulheres são proibidas para evitar distrações. 1000 anos depois, continua sendo a desculpa favorita. Embora esteja no continente grego, só se chega de barco, pois não há estradas. A regra que proíbe mulheres chama a atenção e impressiona. Essa pequena teocracia manteve seu ritmo medieval intacto por mais de um milênio, diferente do resto do mundo. Atualizaram para o Wi-Fi, e eles simplesmente disseram: estamos bem assim. Mas será que é a comunidade mais rígida da lista? Eu não sei. A próxima cidade exige que os moradores retirem o apêndice para morar lá. Número 6. Vila das Estrelas. É isso que Vida Las Estrellas significa. Parece glamuroso, mas não é. Assentamento chileno, com 14 casas na ilha King George, Antártica, que não é só base de pesquisa, diferindo da maioria dos postos avançados. Há uma escola que também serve como centro de internet, além de banco, academia, correios, rádio e telefone público. Para sentir o clima de 1998, os visitantes podem se hospedar no hotel de 20 quartos. A maioria dos moradores trabalha na base Eduardo Frei Montalva próxima. Alguns até trazem suas famílias, e é assim que as crianças aprendem. Seus pais, secretamente, ressentem-se deles, especialmente depois de descobrirem que todos precisam remover o apêndice antes de se mudarem para lá. Por quê? Porque a vila tem um médico e uma enfermeira. O hospital mais próximo está a 1000 quilômetros do outro lado do Oceano Antártico. Então tirar o apêndice não é algo extremo, é uma garantia. Se não, você quase terá o locutor de rádio operando com uma faca de manteiga e ainda assim funcionando. Nós passamos de siberianos congelando até puxar pontes debaixo de invasores e monges proibindo mulheres em uma montanha. A principal habilidade humana é transformar o remoto e desconfortável em opção de estilo de vida. Chegamos ao nosso top 5. Fique mais frio, mais estranho e mais solitário. É basicamente a Terra no modo difícil. 5. Em Nova York, você só conversa com vizinhos quando eles fazem muito barulho. Agora, imagine esses mesmos vizinhos sendo as únicas pessoas que você vê, sempre. Isso porque toda a cidade vive em um único prédio, sem saída, apenas paredes compartilhadas e passiva agressividade. Bem-vindo a Whittier, Alaska. Uma cidade tão escondida que parece proteção à testemunha para um código de endereçamento postal inteiro. Ela está entre montanhas, acessível só por um túnel de mão única que abre a cada hora, além de ter toque de recolher. Ele fecha às 22h30. Se você se atrasar, parabéns, vai acampar no seu carro. No Alasca, os moradores lidam com isso com bom humor. Muitos usam camisetas que dizem prisioneiro do Paul de Whittier, o que parece menos uma piada e mais uma declaração de apoio emocional. Quase todos os 272 moradores vivem na Baggage Towers, um prédio de 14 andares, a escola, mercado, correio e igreja, o que mais você precisaria além de um pouco de espaço pessoal. Levar seu filho à escola envolve atravessar um túnel, sentir-se mal, boa sorte, e qualquer problema sério exige ir até Anchorage, se o túnel estiver aberto. Os deuses estão se sentindo generosos e não espere sol. Whittier tem 5 metros de chuva e 6 de neve anuais. Esse folheto de viagem deve ser difícil de vender, mas a próxima comunidade faz o Whittier parecer um paraíso espaçoso. Número 4. No meio do Lago Vitória fica Mijingo. É uma ilha tão lotada que mal dá para ver a terra debaixo dos telhados de metal. É menos um refúgio tropical e mais um estacionamento apocalíptico com barcos. 500 pessoas vivem aqui, todas espremidas em 2.000 metros quadrados, metade de um campo de futebol. Por quê? 2 palavras, pura insanidade. Espera, não, isso está errado, é perca do Nilo. Peixes enormes, bons lucros e acesso aos melhores pontos de pesca morando aqui. Mesmo pequeno, ainda há bares, cafés, farmácias, salões de cabeleireiro e um bordel. Prioridades, eu acho. Mijingo está no centro de uma disputa entre Quênia e Uganda que reivindicam a ilha. Em 2009, Uganda ergueu bandeira e passou a cobrar impostos dos pescadores, o que gerou protestos do Quênia.
As negociações seguem sem avanços. Ninguém sabe ao certo quais leis vigem, mas ambos os países cobram impostos mesmo assim. Políticos, eles nunca perdem a chance de taxar algo que nem conseguem encontrar no mapa. Chegamos ao top 3 e tem sido uma jornada solitária até aqui. Número 3. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é famosa por suas cabeças de pedra gigantes, construídas por alguém por razões desconhecidas. Basicamente, a instalação de arte mais duradoura da história. Dizer que a ilha é remota é pouco. Fica a quase 3.500 quilômetros do continente do Chile. Os habitantes locais falam Rapa Nui, língua polinésia que existe há mais de 1.500 anos. Europeus desembarcaram pela primeira vez no domingo de Páscoa de 1722 e logo se arrependeram. Centenas de rostos de pedras gigantes te julgando vão fazer você questionar suas escolhas. Os moais são 600 estátuas, algumas com até 10 metros de altura. Prova de que os antigos polinésios não pulavam o dia de perna. A datação por radiocarbono indica que os moais se espalharam de oeste a leste pela Polinésia. Entre 1000 e 1300 d.C., Rapa Nui foi o destino final das pedras da humanidade. Os Rapa Nui negociavam e conversavam por todo o Pacífico. Então, de repente, nada. Por quê? Ninguém sabe. Guerra, clima, alienígenas. Seja o que for que aconteceu, deixou um dos maiores sumiços da história e centenas de rostos olhando o vazio. Poucos conheciam detalhes dessa comunidade até 2013, número 2. Até recentemente, Motuo, no Tibete, era tão remoto que chegar aqui significava dias de caminhada pelo Himalaia, com avalanches como um extra-cortesia. Por décadas, 999 pessoas nem sequer tentaram. Nas altas montanhas do Tibete era a única região chinesa sem rodovia, até engenheiros explodirem algumas montanhas. A tentativa deles nos anos 1990 não deu certo. A rodovia Bomi-Medog sobreviveu por 3 dias, depois a neve e a chuva a apagaram da existência. Motovo significa terra do lótus escondida, o que, para ser sincero, é bem épico e faz jus ao título. O terreno varia de florestas subtropicais a lagos alpinos em poucos quilômetros. Parece que a natureza teve uma crise de identidade. Cerca de 15 mil pessoas vivem aqui, no que é considerado a região mais sagrada do Tibete. Mas o progresso tem seu lado negativo. A nova rodovia trouxe visitantes, autoridades e projetos do governo. Quando moradores protestaram contra a barragem em 2024, a China ouviu, prendeu todos e começou a obra. Ainda é possível ir a Motuo pelo caminho antigo, caminhando 77 quilômetros. Prefere conforto com ar-condicionado? É só dirigir. Aqui está, número 1, a joia da coroa do absolutamente não. Não visite nem pesquise no Google, a menos que esteja planejando seu próprio documentário de crimes reais, número 1. Não há muito o que eu possa dizer sobre a Ilha Sentinela do Norte, porque ninguém, além dos sentineleses, jamais pisou lá e viveu para contar a história. Os ilhéus têm a reputação de lançar flechas e lanças contra forasteiros, o que, para ser justo, provavelmente é a maneira correta de receber a maioria dos turistas. Os sentineleses vivem lá há cerca de 1 milênio. O primeiro registro de avistamento foi em 1771. Um navio da Companhia das Índias Orientais viu fogueiras na costa e foi embora imediatamente. Um século depois, uma tripulação indiana naufragada não teve a mesma sorte. Os ilhéus atacaram os marinheiros, houve resistência. A Marinha Real os resgatou e reivindicou a ilha para a Grã-Bretanha. Porque, bem, era isso que a Grã-Bretanha fazia. E desde então, eles têm sido o grupo de boas-vindas menos amigável de todos os tempos. O visitante mais recente foi o missionário John Alan Chow. Ele decidiu converter os ilhéus em 2018. Eles o avisaram 2 vezes na terceira visita. Eles encerraram a conversa de forma permanente. Ele veio para espalhar a palavra de Deus, eles o mandaram entregá-la pessoalmente. E ainda assim os sentineleses continuam lá, ainda indo bem. Já viram navios, aviões, helicópteros e todos escolheram seguir. Algumas pessoas só preferem ficar sozinhas. Se isso prova algo, é que humanos vivem em desertos gelados, vulcões, penhascos, cavernas e cabanas flutuantes. Não é desafio, é reforma. E, sinceramente, um pouco de isolamento é melhor do que ficar rolando o TikTok sem parar fingindo que está aproveitando a civilização. Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este,
Por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Mapec.